Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Casa do Caminho. Espero que estejam todos bem, em segurança, com saúde. Hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho, em seu capítulo 5. Vamos falar das causas atuais das aflições. Mas antes disso, eu quero lembrar, como todos têm feito nesses vídeos, que a Casa do Caminho tem um trabalho de assistência social com as famílias assistidas pela casa e que cada dia mais precisam de itens básicos e de forma muito urgente. Então, nós temos a campanha do agasalho e do cobertor acontecendo, também temos a campanha dos alimentos, as cestas básicas que são distribuídas, temos o carnê da casa. Então, se você puder ajudar de alguma forma financeira ou adquirindo um bem para doar para casa, ou compartilhando essa informação, ou se voluntariando de alguma maneira, isso já ajuda demais o trabalho. E de antemão aqui eu já agradeço a sua boa vontade e espero que a gente consiga continuar esse trabalho que é tão importante para tantas pessoas. E antes também de começarmos propriamente dito o nosso estudo, vamos tentar igualar não, né? Chegar um pouco na vibração dos espíritos amigos. Vamos mentalizar em Deus, em Jesus, agradecer imensamente pela nossa vida, pelas nossas possibilidades, pela nossa saúde e segurança, por tudo que a gente tem que nos permite viver essa encarnação e consequentemente, evoluir. E vamos pedir que Deus nos permita fazer esse estudo, que Ele permita a proximidade da espiritualidade amiga, que eles nos tragam todos os fluidos que nós necessitamos, que eles nos tragam as intuições naqueles momentos certos do estudo, para que a gente possa aproveitar cada palavra que os espíritos nos trouxeram para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Lá no item 4, logo de cara os espíritos nos esclarecem que as nossas aflições elas podem ter duas origens. Ou elas têm origem em situações, atos que nós tivemos em encarnações anteriores, ou a sua origem é na nossa encarnação presente. Eu acho que isso é muito importante da gente acentuar, porque nós todos, e eu falo muito por mim, temos o hábito de achar que tudo é de encarnação anterior, né? Nossa, eu joguei pedra na cruz, eu não sei o que eu fiz com essa pessoa numa encarnação passada, mas só que a gente esquece que a gente ainda é muito imperfeito. A gente ainda tem muito para evoluir, senão nós não estaríamos nesse planeta de provas e expiações. Então, consequentemente, imperfeitos e cheios de vícios que nós somos, continuamos nos comportando com a mesma teimosia que em encarnações passadas. Talvez a gente não esteja cometendo os mesmos erros de antes, o que já é maravilhoso, é uma grande evolução. Mas nós estamos cometendo erros que geram consequências. É lei da física, que é lei de Deus. Toda ação tem uma reação. E não poderia ser diferente com a gente, com os nossos comportamentos, com a nossa caminhada para a evolução moral. E aí, os espíritos, em toda a sua sabedoria, mas zero sutileza, porque eu não sei se vocês já perceberam, Jesus era muito sutil, ele usava muita figura de linguagem para explicar, e eu acho que talvez até por isso ele tenha sido muito mal interpretado, mas também muito porque as pessoas gostam de interpretar as coisas de acordo com seus melhores interesses, né? Mas tudo bem. Só que os espíritos não sofreram desse mal. Eles estão libertos disso. Porque aí eles vêm e falam: quantos homens caem por sua própria culpa?
Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram, desde o princípio, as más tendências? Ou seja, os espíritos nos dão um tapa na nossa cara e falam assim: queridos, o sofrimento que vocês estão passando aí não é só de consequência de vidas, de encarnações anteriores. Porque vocês nessa encarnação ainda não são perfeitos, beleza? Vocês ainda estão errando e tem muita coisa que vocês estão passando agora que são geradas pelos seus comportamentos dessa encarnação presente. E vocês precisam parar e se olhar. Vocês precisam observar os seus comportamentos e de onde eles estão vindo. A sua teimosia em insistir numa discussão ou numa briga é por quê? Porque você quer fazer o bem a alguma pessoa ou porque você quer ganhar a discussão porque você é uma pessoa extremamente orgulhosa e você não admite perder? O seu relacionamento deu errado porque não é que deu errado, né? Você está num relacionamento talvez que você não esteja feliz porque você esqueceu de construir um relacionamento com base em emoção, em conhecer a outra pessoa, em se dedicar a essa pessoa, tanto quanto você espera que ela se dedique a você, ou você nunca imaginou que precisava fazer isso, você só queria conhecer uma pessoa que se adequasse nos padrões sociais para você ter uma companhia e que esse alguém seria seu amigo e te auxiliaria e você não precisaria retribuir essa troca, né? Você não precisaria se doar. Você está doente por quê? Porque você cedeu no trabalho, e você cedeu no trabalho porque você está buscando o quê? Você cedeu na bebida, no cigarro, no rancor? Você guardou muito seus sentimentos? Por quê? Você está se culpando demais? Quantas coisas a gente passa, quantas angústias a gente passa por excesso de culpa? Eu sou uma pessoa que, meu Jesus amado, eu me culpo constantemente o tempo inteiro sobre tudo. O meu cérebro é a maior arma contra mim. Ou seja, né, eu mesma sou a maior arma contra mim. Eu fico, às vezes, durante o dia, vem uma lembrança de uma coisa que já passou e aquilo me gera uma culpa, uma angústia. E aí até eu tirar esse sentimento de mim, demora. E aí fica aquela coisa ruim, né? Aquele gosto amargo, aquele frio no coração que a gente sente por saber que a gente saiu do caminho que a gente acredita que é certo, por a gente ter tido um comportamento que não é legal. Isso tudo gera doença, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar do estudo de medicina espiritual, que é muito maravilhoso, e eu indico para toda e qualquer pessoa. Mas lá eles explicam, né, que toda doença começa no espírito. E onde é que nosso espírito se faz presente? Na nossa mente, nos nossos sentimentos. Porque nossos pensamentos, eles vêm... Acho que às vezes a gente desassocia um pouco o pensamento do sentimento. Mas o nosso pensamento vem e ele se materializa em sentimento. E a gente precisa digerir isso, né? Seja o sentimento bom ou seja o sentimento ruim. O sentimento bom é maravilhoso. Você digere, o corpo digere fácil. Tudo que é bom a gente digere fácil, né? E o sentimento ruim? A raiva, a cobiça, a luxúria, a inveja. Todos aqueles 7 pecados capitais que a gente
tem que condenar. Mas talvez a resposta para eles não seja a gente ignorar esses 7 pecados capitais que tem dentro da gente, mas sim analisar eles. Eu agora estou numa fase que eu analiso tudo, gente. Terapia é um negócio que... Mas isso também é o que os espíritos nos trazem. Eles falam: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, ou seja, todos nós. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A gente consegue, né, depois de um tempo das situações, se a gente não se deixar cegar pelo orgulho, a gente consegue enxergar os motivos que nos levaram a determinado caminho, a determinada situação. A gente não passa por situações difíceis porque a gente é imaculado, né? A gente passa por situações difíceis porque a gente é imperfeito e precisa passar por elas para aprender na pele a recorrer a Deus, para aprender na pele a ter empatia pelo próximo. Porque, infelizmente, muitas vezes, quando a gente não sofre alguma coisa, a gente não consegue se identificar com a outra pessoa que está sofrendo. E a gente também pode se perguntar se a gente errou tanto assim, para precisar sofrer tanto assim. Se os nossos erros nessa vida são tão grandes que a gente precisa passar por tantas aflições. Afinal, a gente não cometeu nenhum crime. Mas a gente esquece que os crimes da lei material não abrangem, né? A lei material não consegue alcançar o nosso pensamento, ele só consegue punir aquilo que a gente efetivamente pratica, mas Deus alcança, né? Pensou, Deus pescou. E a gente não para de pensar. Então, se a gente cobiça, mas não age, e essa cobiça está indo em direção oposta à lei de Deus, a gente violou a lei. E como Deus quer que a gente evolua, que a gente progrida, ele nos aplica a punição correta para que a gente consiga corrigir esse mal que existe na gente, esse defeito. E como os espíritos nos trazem, não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então você aí que está achando que está injustiçado, querido, pare. Bem menos, mas muito menos. Não sei se você já teve a oportunidade de bater um papo com o Dr. Herman, mas, segundo ele, a gente só tem o que a gente precisa. A gente só passa pelo que a gente precisa, de bom e de ruim. Principalmente de ruim. Porque se a gente tivesse o que a gente efetivamente merece, seria muito pior. Porque, repito, a exaustão. Não estamos neste planetinha de provas e expiações à toa. Vivendo esse momento planetário tão conturbado, tão confuso, tão complexo à toa. Que se nós fôssemos espíritos extremamente evoluídos, estaríamos em um planeta em melhores condições. Estamos aqui passando por resquícios de uma pandemia, passamos por um isolamento social, coisa que a gente não estava nem de longe preparado para passar, nos afastar do convívio social, e nós somos plantinhas que precisam, né, de interação, calor humano, principalmente nós brasileiros.
A gente não está acostumado com esse negócio assim distante, de não abraçar, de não ter contato. Mas a gente está aqui passando por esse momento. Momentos de crises econômicas, políticas, guerras. E a gente está aqui. E não é à toa. É porque Deus pescou a nossa intenção, ainda que não concretizada, não materializada. E essa intenção, por si só, já violou a lei dele. E como ele quer que um dia a gente alcance um planeta em melhores condições, mas ele também não pode obrigar as pessoas que lá estão, os espíritos que lá estão, já passaram por isso e já estão evoluídos a conviver com os nossos defeitos, que são inferiores à estadia naquele lugar. Ele vai nos aplicar a punição devida, como um pai aplica um castigo em seu filho quando ele comete um erro, para que a gente aprenda. O problema é que a gente é teimoso, né? A gente é teimoso, orgulhoso, tem toda aquela história que vocês já conhecem. Mas a intenção é boa. E aí, pensando bem, eu acho que o grande problema dessa história toda é o nosso orgulho, né? Nossa teimosia. Eu não vou me lembrar exatamente aonde, se é no Livro dos Espíritos, no Evangelho, mas fala que o orgulho é o vício principal. Dele partem todos os outros. E realmente, né? E os espíritos, a partir daí, nos trazem, eu acho que o trecho mais melancólico, né, desses itens, que eles falam que muitas vezes a gente chega no final da vida e enxerga esses erros. Só que não tem mais tempo. Não tem mais como, não tem como recomeçar. Não naquela encarnação, né? E aí a gente leva para outra esse desejo de melhorar e esse desejo de acertar. Só que a outra encarnação também é na matéria, né? A outra encarnação muda a carne, mas o espírito vicioso, viciado, aquele espírito cheio de problemas e bagagem, continua ali. E se a gente não trabalhar efetivamente esses vícios, a gente, mesmo tendo outra encarnação, vai continuar errando e insistindo nos mesmos erros, ou em erros diferentes em determinados aspectos, mas que têm origem no mesmo mal. E aí a gente vive quantas encarnações, né? Quantas encarnações para tentar corrigir isso? Óbvio que cada um tem seu tempo, cada um tem sua caminhada evolutiva, cada um tem suas necessidades. Mas a realidade é que Deus nos enviou tantos espíritos maravilhosos para nos ensinar, nos enviou Jesus Cristo, nosso grande amigo e mestre, e nos trouxe, através dos espíritos, a doutrina espírita, para que a gente pudesse começar a trabalhar essa melhora enquanto encarnados, para que a gente não precisasse desencarnar para compreender tudo isso e aí digerir tais situações, passar todo aquele tempo tentando aprender e aí sim reencarnar. E eu acredito que deve ser muito difícil, porque no plano espiritual você está livre de algumas amarras materiais e quando você encarna, você tem que viver aquele impacto de novo e tentar aplicar aquelas coisas que você aprendeu. Quando a gente pode utilizar o nosso tempo no nosso planeta para, através da doutrina espírita, tentar se fazer uma autoanálise. E óbvio, né? A gente tem aí a medicina, psicologia e tantas outras terapias que nos auxiliam nisso, de nos olhar, de nos observar, de nos compreender. E talvez nem todos estejam preparados ainda para um psicólogo, como para um profissional, mas a gente precisa começar a fazer a autoanálise. Porque se a gente não faz, a gente vai desencarnar, a gente vai esperar desencarnar
para ter aquela situação vergonhosa, né? Todas aquelas vergonhas escancaradas na nossa frente. E aí a gente vai ter que começar o processo de depuração. Não seria muito melhor a gente começar a partir de agora? Enquanto nós estamos aqui e ainda temos essa energia material, e estudar a doutrina espírita e analisar ela de acordo com os nossos comportamentos, observar o que tem de errado, o que nós estamos fazendo de errado, quais são os nossos vícios, quais são os nossos defeitos, e trabalhar isso dentro da gente e começar a observar quais erros que a gente está cometendo. Putz, mas isso me envergonha muito, mas vou fazer esse esforço, vou pensar nisso, vou observar, vou tentar melhorar. É isso que Deus e Jesus querem da gente, que é o esforço. E muitas vezes a gente não tá nessa vibração. E acontece. Como eu disse, cada um tem sua caminhada evolutiva, sua escadinha para subir. E às vezes a gente dá um passo, 2 passos na frente, sobe 2, 3 degraus, mas fica 3 séculos parados ali nele. Mas isso tudo pode ser modificado se a gente vestir a camisa da humildade e parar para pensar, parar para se analisar e parar para tentar se corrigir. Se a gente só fizer a autoanálise, eu acho que já é muito bom, porque se corrigir também é difícil, né? Dificultoso, muito dificultoso. Falo por mim porque todo dia é uma batalha. É uma batalha minuto a minuto. Segundo a segundo, às vezes. Mas estamos aqui para isso. Ninguém disse que seria fácil. Apesar de que eu acho que, como eu não me lembro desse negócio, desse processo reencarnatório, pode ser sim que alguém tenha me falado que ia ser fácil. Ou eu tenho entendido errado. Porque, vou contar para vocês um negócio. Esse negócio aqui de bem-aventurados os aflitos é difícil. Esse negócio de ser aflito não é fácil. E o pior de tudo, o espírita tem uma obrigação de ser melhor. Vocês vão chegar lá, assim, a gente vai lendo, né? E vai falando assim, putz, e agora que a gente já sabe disso tudo, o que a gente faz? Não dá mais para se descabelar? Não dá mais para dar uns gritos, uns surtos? Até dá, né? Mas vai ter sempre alguém para falar assim, você não é espírita? Sou espírita, mas tô, né, aí na luta. Acho que é o máximo que eu posso falar, porque eu juro que eu tento. Mas nem sempre eu consigo. E para a gente concluir o nosso estudo, eu acho que vale essa reflexão que está lá no finalzinho do item 4 das causas atuais das aflições, que os espíritos trazem. Aqui então há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo. O homem, pois em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. E continua. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A gente estuda o Evangelho, né? E tem umas palavras difíceis, aí a gente começa a tentar se expressar de uma forma melhor, e quando fala do espiritismo a gente usa palavras um pouco mais, não rebuscadas, mas mais formais, e a gente estuda, a gente se dedica às nossas profissões e tenta se especializar, e se a nossa profissão for cuidar da nossa família, a gente tenta dar o melhor, e enfim, mas a gente esquece que é preciso também evolução e trabalho moral. Por mais que nosso sentimento esteja no lugar certo, que a gente saiba da nossa responsabilidade
cuidar do próximo, será que a gente está fazendo isso da forma correta? Será que nós estamos fazendo isso pelos motivos certos? Empregando os sentimentos corretos, os sentimentos que Jesus e Deus esperam de nós? Será que nós estamos sendo honestos com a gente mesmo? Será que a gente está se olhando de forma verdadeiramente honesta, verdadeiramente despida de orgulho e de vaidade? Porque muitas vezes a gente se considera menos do que a gente é por vaidade, por achar que a gente não se enquadra em determinados padrões. Muitas vezes a gente age como se nós fôssemos menos do que nós somos para escutar um elogio. E muitas vezes a gente acha que é muito mais do que os outros. Será que a gente é? Deus não colocou todo mundo aqui em condições relativamente iguais, né? Óbvio que resguardadas proporções de necessidades do que a pessoa precisa passar de encarnação para encarnação, mas somos todos espíritos imortais, simples e ignorantes no processo evolutivo, vivendo num planeta de provas e expiações, ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém. Tá todo mundo aqui tentando, trabalhando e se esforçando, às vezes não tanto, mas a gente tá. E a gente não acerta sempre. Seria maravilhoso se um dia a gente acertasse sempre. Eu vou ficar muito feliz no dia que eu acertar 24 horas. Mas esse dia ainda não chegou. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse finalzinho do item 4, ele concretiza bem o que os espíritos querem falar sobre as causas atuais das aflições e como a gente pode evitar elas. Porque a verdade é que nós temos, sim, aflições causadas por atos que nós tivemos em encarnações anteriores. Mas o espírito que está encarnado aqui agora é o mesmo que estava encarnado antes. E que cometeu aqueles erros. Nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda somos simples, ignorantes, imperfeitinhos. Não estamos num patamar evolutivo ainda de perfeição. E essa é a grande realidade. Vamos aceitar isso e abraçar essa imperfeição toda. Mas, para a gente poder, quando eu digo abraçar, compreender que nós somos imperfeitos, aceitar isso e termos a humildade de enxergar como é que a gente pode se corrigir e se melhorar. Não dá para a gente continuar insistindo nos mesmos erros. Nós temos a doutrina espírita, e nós temos grandes médiuns que vieram nos trazer essas informações e que editaram essas informações para a gente. E Deus coloca no nosso caminho inúmeras situações para que a gente possa acertar, e a gente continua errando, e Ele continua nos amando e insistindo em nós. Então, quando é que a gente vai empregar a nossa energia na gente mesmo, na nossa evolução moral? Não só na nossa evolução intelectual, financeira, econômica, social. Quando é que a gente vai focar na ascensão moral? Eu, falando única e exclusivamente por mim, eu tenho realmente tentado, às vezes, muitas das vezes não é fácil, a maioria das vezes eu erro pra caramba, mas eu tento, toda vez que eu estudo a doutrina espírita, analisar os meus comportamentos à luz do que eu tô lendo. E diariamente não é fácil também, né? Mas assim, volta e meia eu tô assim, paro pra pensar, será que esse pensamento, esse sentimento, esse ato, tá legal, tá de acordo? Muitas vezes não, né? A maioria das vezes, inclusive. Acho que 1% está, talvez menos. Mas é o que eu tenho conseguido. E eu tenho me consolado no fato de que eu estou me esforçando. Não sei se o suficiente só Deus vai poder me dizer, mas eu estou me esforçando. E eu tenho tentado me analisar. Eu espero que todos vocês também vejam esse trecho, essa
essa parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo como uma missão para a gente se observar e a gente se analisar, não com culpa, tá? Mas com honestidade e com humildade, até para que a gente possa ser justo com os outros. Porque se a gente se permite mais do que ao outro, a gente cobra mais do outro do que da gente, tem alguma coisa errada aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, que tenham conseguido compreender, que eu não tenha sido muito confusa e divagando sobre os meus pensamentos, e que isso ressoe em vocês, assim como ressoa em mim, como uma forma da gente realmente buscar a nossa evolução. Não apenas ficar escutando a palavra de Jesus e dos Espíritos, que já é maravilhoso, mas realmente empregar, atuar para sermos os bem-aventurados, aqueles que estão no caminho da bem-aventurança, no caminho do que é certo, no caminho da felicidade e atuando para isso. Quero também encerrar o nosso estudo com uma prece, agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, a Deus, nosso Pai de misericórdia, a espiritualidade amiga por esse estudo, pelas palavras que os Espíritos nos trouxeram, por esses livros da doutrina espírita que nos permitem ter mais conhecimento e nos aproximar um pouco mais de Jesus e de Deus. Que esses ensinamentos a gente consiga empregar no nosso dia a dia, que a gente consiga vibrar mais na mesma energia que os espíritos amigos do que na dos espíritos de baixa vibração, que a gente consiga se controlar, que nossa semana seja abençoada, que nós tenhamos muita saúde, segurança, boas notícias e que possamos sempre estar no caminho do bem. Eu espero que vocês fiquem com Deus, com Jesus, com Maria de Nazaré, que vocês tenham uma semana maravilhosa e que os Espíritos coloquem sobre vocês todos os fluidos que vocês precisam para passar por mais uma semana nesse nosso planeta. Fiquem com Deus.